A convidada de hoje do Café com a Polícia é a Karina Canuto. Karina é perita criminal no estado de São Paulo e vai compartilhar um pouco com a gente sua experiência nessa função. Serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos conversar com a Karina Canuto, perita criminal em São Paulo. Mas antes de trocar essa ideia, você meu amigo, você minha amiga, que quer ser policial um dia, você sabe que você tem que passar por um concurso público, muitas matérias para estudar, a nossa mente fica perdida. E por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Eu sei, eu já estive assim na mesma situação que você. E se você está se sentindo assim perdido, não sabe como começar a estudar, você precisa conhecer o método Seja Aprovado. O método Seja Aprovado é um guia prático para concursos públicos. Então você quer fazer concurso para entrar para a polícia, precisa de um direcionamento, você precisa conhecer o método Seja Aprovado agora. Vai no link na descrição do vídeo e adquira já o método Seja Aprovado com desconto para amigos do canal, né Simon? Isso mesmo. Qual o cupom de desconto? Cupom de desconto difícil, né? Café com a Polícia. Vai lá, bota o cupom de desconto Café com a Polícia, adquire o método Seja Aprovado e te espero, né? Espero que quando você for aprovado, manda uma mensagem pra mim aí que você seguiu a dica do método Seja Aprovado, beleza? Agora vamos conversar com a Karina. Oi, Karina. Oi. Tudo bem com você? Tudo bom, Cauã? Muito obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia. Obrigada pelo convite. Foi difícil chegar aqui e achar o endereço? Não, tranquilo. Paulista conhece bem a cidade, né? O GPS ajuda, mas eu conheço pra cá também. Você é de que região aqui? Sou da Zona Norte. Zona Norte? Norte, é. Zona Norte é que time que predomina na Zona Norte? Não sabe? Não sei. Não é do Não futebol. sou do futebol. Não torce pra ninguém? Torço, mas não mais, não como eu torcia antes, né? Eu sou São Paulina, né? Por pai, Boa. irmão, tios e tudo. Mas eu mesma não, faz muitos anos que eu não vou no estádio. Já fui bastante, mas... Já foi no Morumbi? Já foi. É a primeira vez que eu fui no Morumbi, o São Paulo perdeu do Ceará. Do time reserva do Ceará. Nunca mais fui. Tá vendo? Você deu azar, na verdade. Não, desde então o São Paulo não ganhou mais nada, desde 2015, enfim. Mas, Karina, você é perita criminal aqui em São Paulo, né? Há 3 anos, mais ou menos. Por que você decidiu entrar para essa área? O que você fazia antes e por que decidiu isso? Bom, na verdade, eu nunca decidi. Opa! Eu não sei se foi uma sorte, mas eu fui convidada a prestar um concurso por uma colega, né? Sugeriram para mim, falaram, vamos prestar. Eu dava aula particular, no local de aulas particulares, era aula de reforço, na verdade, de física e matemática. Sempre dei desde a faculdade. Eu sou formada em física. Então, formada em física. É difícil encontrar alguém formado em físico. Por onde anda? É difícil. Achou? Enfim. Aí eu dava aula particular nessa clínica e uma colega minha falou, vai abrir um concurso, vamos. Eu falei, mas concurso pra quê, né? Ela, que dê pra nossa formação tem de perito. Eu falei, vamos. Aí eu prestei em 2012, eu não passei. Aí, 2012, isso. Aí em 2013 eu falei, quer saber, eu vou tentar de novo, né? Não tô fazendo nada. Aí eu prestei, passei e tô lá. Mas demorou pra ser chamada? Demorou. Foi o concurso que mais demorou. Eu fui ser chamada em 2018. A minha turma foi uma das últimas a ser chamada. Mas você chegou eu já tinha desistido, assim, eu já tinha desencanado. Pra mim não ia rolar mais. Você tava continuando com o mesmo trabalho? Não, eu tava dando aula também, mas num outro colégio em Guarulhos, né? Eu trabalhava aqui na Consolação, fui pra Guarulhos, dava aula lá e eu sou, além de professora e perita, eu sou personal. Então eu dava aula de personal de luta pra... Personal de? Luta. Eu dou aula de kickboxing. Aí eu sempre trabalhei com isso, personal e aula particular e aula no colégio. Aí quando o concurso saiu, também não sabia, porque 6 anos eu não esperava mais. Aí essa mesma colega falou, olha, tem um grupo no Facebook que está acompanhando as listas. A gente está perto, a gente estava bem pertinho. Ela prestou também no mesmo ano e estava bem pertinho de mim. Aí ela falou, vamos chamar na próxima chamada. Fique esperta no Diário Oficial que quando chamarem... Porque depois de 6 anos eu não tinha feito nada, não tinha feito exame, não tinha pego documento, não tinha feito nada. Aí eu fui atrás dos exames que eles pediam, tudo, né, pra ficar pronto e fiquei esperando a lista. Aí quando foi chamada, eu falei, vamos, né? Porque tô fazendo nada, vamos. Tô fazendo nada, sempre bora. Aí eu já pedi minha demissão na escola que eu tava e fui. Mas você chegou a estudar para esse concurso? A parte de objetiva, não.
Porque como eu dava aula, eu dava aula de física e matemática, então essa parte eu tinha bem fresca na cabeça. E eu prestei o concurso, eu era praticamente recém-formada. Então eu estudei, eu sempre fiz muitos vestibulares, né? Na verdade eu trabalhava nas horas vagas, era resolvendo vestibular, para preparar material. Então essa parte de escola era muito fresca. A parte de direito foi assim, na sorte. No bom senso. No bom senso, porque eu falo, todo mundo me pergunta, é difícil a prova? Eu falo, não sei, eu não achei difícil, tipo, pra mim tava muito óbvio. Aí foi, e deu certo. Talvez você tenha uma inteligência um Pode pouco ser, acima, não sei, né? Muito óbvio de tanta gente se matando e reprovando, de estudar, né? E reprovando. Então, tem muita gente que fala, eu tô estudando desde sempre e não consigo. Eu falo, eu não consigo te ajudar na parte específica, né? Mas nas outras matérias eu dou aula. Mas você já tinha noção do trabalho de perito? Tinha ideia, né? Mas assim, aquela ideia que você vê em filme, que na prática é tudo diferente. Né? Na prática, mesmo na Cadepol, que eles passam na Cadepol também, é bem fora do que acontece no dia a dia. Aí eu fui conhecer mesmo o trabalho de verdade quando eu assumi a rua. Que aí eu já fui direto pro plantão e aí a gente vai ver. Direto pro plantão. Você lembra teu primeiro plantão? Se deu alguma Olha, coisa? eu dei azar. Eu dei azar. Porque a gente faz a Cadepol e tem um mês de estágio. Certo. O estágio a gente acompanha os peritos, né, que estão na linha e vamos lá. Só que no estágio não deu nada de interessante, né, e eu queria ver um pouco de tudo. A gente atende minha equipe é equipe diária, então a gente atende crime de patrimônio, furto, dano, esse tipo de coisa, violência doméstica e acidentes de trânsito. A gente não pega outros casos, crime contra a pessoa tem equipe especializada. E eu queria muito ver um pouquinho de cada coisa, para eu saber na hora que eu estivesse sozinha o que eu ia fazer, né. Aí eu brincava com os peritos que estavam comigo. Eu falava, gente, eu preciso ver um acidente de trânsito com vítima fatal, porque eu não sei o que eu vou fazer. Se eu viro a vítima, se eu pego a vítima, o que eu faço com a vítima ali, né? E não deu nenhum fatal no meu estágio. Meu primeiro plantão noturno. Meu Deus. Um atropelamento com um esmagamento de crânio. A hora que eu cheguei no local, o fotógrafo já foi me enchendo o saco até lá, né? Eu falei assim, você chamou esse fatal, né? Você chamou. Eu falei, agora vamos, né? Mas ele praticamente, ele tem, acho que, sei lá, 29 anos de polícia. Ele fez quase tudo comigo e foi tranquilo. Não foi nada de uau, assim. Tranquilo? Tipo, foi tranquilo. Mas foi meu primeiro noturno, meu primeiro plantão noturno. O fotógrafo pericial te ajudou a... Me ajudou a fazer tudo. Ele ajuda até hoje, é sensacional. Tá, chega nesse acidente aí, você chega a perita, o que você tem que fazer quando chegou lá? Então, normalmente a gente tem que ver o que o delegado pediu na requisição, né? Certo. O problema é que muitas vezes ela vem lá, constatação. Aí você tem que constatar que aconteceu um acidente, né? Tipo, meio que o Não vem óbvio, nenhum requisito né? ali, Não vem sabe? quesito, não. Vem É nenhum muito quesito, difícil sabe? vir quesito, muito difícil. Mas aí a gente vai para os quesitos básicos. Sim. Tentar descrever a dinâmica, verificar o equipamento no caso era um ônibus, né? Mas verificar o freio, fazer uma verificação de volante, ver os pneus se estão em dia, pegar o tacógrafo, aí tem que procurar vestígio, ver se você consegue identificar onde foi o atropelamento, onde foi, se tem câmera no local, a via, se tem luz, se estava apagada, se tem semáforo, pedestre, faixa de pedestre, esse tipo de coisa. Então a gente tem que ver fazer um geralzão do que tem no local, né, de sinalização e tudo, e o que tem em volta do acidente. Aí lá não tinha muito mistério, porque eu cheguei, o ônibus estava um pouquinho deslocado para trás, né, porque ele deu ré, e a vítima na frente, assim. Então o sítio do acidente estava determinado, porque muitas vezes acontece alguma coisa e arrastam a vítima para a calçada, aí você já perde metade dos vestígios, né, já perde metade da informação. Ou o carro tiraram da via porque está atrapalhando o trânsito. Ou pegam todos os fragmentos do carro e jogam tudo no cantinho, né, só para ajudar bastante. E nesse dia, como era de noite, não liberaram a via nem nada, tava tudo bonitinho. Então nesse dia foi tranquilo, mas a gente tem que ver o básico, tipo geral, e tentar descrever o que aconteceu, né? Mesmo sem quesito, a nossa obrigação seria traçar uma dinâmica, né? Caraca, como é que traça a dinâmica? Eu acho muito louco isso.
Dependendo do caso, fica até que óbvio, né? Você pega um cruzamento, aí você pega o carro que tá batido na frente, o outro tá batido na lateral, você sabe que o da frente bateu na lateral do outro, que provavelmente rodou e bateu num poste. Tem dinâmica que pelas marcas no chão, dá para perceber. O problema é quando a gente chega lá e já tiraram tudo do local, né? Que é o que acontece, assim, 80% das vezes. Só não tiram do local quando invadem alguma casa, quando o poste cai em cima. Aí realmente eles esperam a gente chegar, na verdade esperam um guincho chegar. Senão eles tiram do local. Porque em São Paulo é complicado manter a preservação. Ali, não meu dá. Deus do céu. Imagina um acidente na Radial Leste, na Consolação. Não tem como deixar lá bonitinho até a gente Mas você chegar. só tem acidente com vítima, né? Só com vítima. Só com vítima, né? Só. Na verdade, com vítima e tudo que envolve crime, né? Então, embriaguez. Mesmo que não tenha nenhuma vítima, o indivíduo embriagado, a gente tem que fazer a perícia no veículo dele para constatar que ele causou um acidente. Então, a gente acaba atendendo um pouco mais do que só com a vítima. Mas o caso... Quando o cara se recusa a soprar o bafômetro, vai para a perícia depois de vocês? Às vezes mandam ou não? Ele não. Ele vai pro IML fazer o teste, No né? IML Ele faz o teste no IML, Tá. mas pra gente vai o carro para constatar os danos no carro, né? Nesse caso, a maioria das vezes o carro é até levado pro pátio, mas a gente vai até o pátio, vê o veículo, vê se estava com freio, vê tudo que veria em qualquer acidente, né? O fato dele estar embriagado é só um quesito a mais pro delegado, né? Aplicar ou não a pena dele. A gente mesmo não mexe com ele. Tu falou que dá uma olhadinha no carro, ver como é que tá as condições do carro. Tu aprende isso no curso para saber como é que é o freio, como é que tem que estar, o freio certo? A gente aprende, mas assim, bem teórico. A gente não pega um veículo bom e um veículo ruim para falar, olha, esse tá ruim por conta disso, daquilo. A gente aprende a teoria. Pisa no freio, vê se tem pressão, gira o volante, vê se tem... Porque muitas vezes não é aquilo que determinou o acidente. Então não me interessa, vamos dizer assim, né? Não que não me interesse, mas não é o primordial. Se foi aquilo que causou o acidente, se foi aquela peça, a gente pega aquela peça e encaminha para a física fazer o levantamento do porquê aquela peça deu problema. Aí é um relatório que a física manda, né? O laboratório que faz. É um grupo de peritos que ficam só lá. Mas pra gente, a maioria das vezes, não faz muita diferença, né? Esses testes. Porque eu nunca peguei nenhum caso que o motorista falou meu freio falhou. Então, o freio está funcionando ou não é algo que ele vai alegar. Mas pode acontecer dele falar, meu freio falhou, tem que fazer um teste para ver se meu freio estava bom. Aí você chega lá, o carro está todo destruído. Não dá nem para ver onde, né, vazou todos os fluidos que podiam vazar. Não tem como saber se falhou ou não falhou. Tem coisa que acaba perdendo mesmo. O acidente em si também não gera um inquérito policial, dependendo do que for, né? Sim. Claro que se matou alguém, vai ver se foi um homicídio culposo ou não, enfim. Isso vocês conseguem, não sei se fica a cargo de vocês, dizer, pode ser aconteceu esse acidente por negligência do cara, ou não. Tipo, ele atropelou porque ele foi negligente. Então, eu não sei se não posso. Eu sei que eu não falo. Eu não ponho a culpa em ninguém. Eu falo, o carro dele estava com o pneu careca. Aí o delegado vai interpretar se isso foi negligência dele ou não. Entende? Mas eu não falo, olha, ele podia ter trocado o pneu ou ele passou o sinal vermelho. Isso eu também não costumo falar. Eu falo, tinha semáforo na hora. Um dos dois furou o semáforo. Teve uma vez que eu coloquei num laudo que era um cruzamento e não tinha semáforo. E era nítido que um deles passou pela placa do pare, porque ele bateu no outro, assim. Era nítido que foi. Aí eu falei, olha, aparentemente, né, ele não parou como devia. Mas eu também não posso falar, ele não parou. Eu não estava lá para saber se ele não parou. Né? Então, tipo, a gente costuma não fazer nenhuma afirmação, né, do que a gente não estava lá para provar. Porque depois é pra gente que sobra, né? Sim, Quem garante que foi isso que aconteceu? O perito, vocês vão trabalhar com a verdade, não existe meia verdade. Uma coisa que eu lembro da Cadepol é isso, você não decide nada. Você dá todas as ferramentas, quem decide é o delegado, é o juiz, é quem vai ler o seu laudo. O advogado vai procurar alguma coisa para reclamar, né? Mas você não decide nada, você não dá culpa a ninguém.
Quem vai dar a culpa é o delegado, ou quem vai analisar depois. Você consegue calcular, definir qual velocidade o carro estava mais ou menos na hora do acidente? Depende do que tiver, né? Do que tiver na via, mas é aquele negócio. Os vestígios são muito. Eles se perdem muito fácil. Então, assim, tem a frenagem. Só que você pega uma via que tem várias frenagens. Aí você não sabe qual que é a mais recente, a não ser que seja muito óbvio, né? Mas aí, além disso, um carro bateu no outro que bateu no outro, então assim, a velocidade que ele estava, com certeza, era muito alta, vamos dizer. Só que eu não posso falar era tanto. A gente costuma fazer uns cálculos, mas também tem o coeficiente de atrito da via, que nos livros tem uma tabela, que variam de, sei lá, 0,5 a 0,9. Então, a margem de erro da própria conta já dá uma amplitude de velocidade. Se essa amplitude de velocidade estiver dentro da velocidade limite, você fala, olha, com certeza ele estava entre essa e essa, ou com certeza ele estava acima dessa. Mas certinho a velocidade que ele estava também eu não me arrisco a dizer não, mesmo sendo física. Eu não costumo fazer esse tipo de cálculo com precisão. Eu costumo falar, estava acima de tal velocidade e comprovo porque ele varia, né? Cada chão tem um coeficiente. Se ele tinha pedra, se o pneu dele estava mais liso, se ali era paralelepípedo, se era só asfalto. Então não tem como a gente saber todos os detalhes, né? Tem bastante gente que faz cálculo. Eu prefiro, né, não Pega arriscar. muito acidente? Pega bastante. É o que mais pega, não? Não. Eu pego mais furtos. Mas furto é direto, né? Direto. Mas o acidente, você consegue perceber mais ou menos qual que é a maior parte da causa desses acidentes? É maluco, é falha humana mesmo querendo correr demais. A maioria das vezes. Porque assim, a maioria dos acidentes que eu pego é embriaguez. Então já começa por aí. Então, a maioria, eu acho que dá pra falar que uns 90% é embriaguez. E quando não é embriaguez, normalmente o condutor tá no local e fala, olha, eu não vi a placa, eu passei o sinal. Eles falam que foram eles, né? Mas a embriaguez, a não ser que os dois estejam embriagados, que aí o erro é dos dois. Mas a falha, 90% das vezes é falha humana. Eu não tenho muitas dúvidas, não. Sim. Mas pega acidente aqui dentro da cidade, né? BR ali é PRF daí, né? É. A gente pega ali um pedacinho da Ayrton Senna, mas tipo, na parte que ainda é da Zona Leste, né? Mas aí depois já não é nossa. Você lembra qual mais triste? Não teve um triste assim que eu me lembre, mas teve um diferente. Diferente, que eu conto ele pra muita gente. Era um dia que não era meu plantão, né? Já começou por aí. Na reunião anterior, minha chefe falou, olha, preciso de um perito pro dia tal, porque a perita que estava no dia tem um curso para fazer. Falei, eu vou, né? Não tô fazendo nada, eu vou. Aí eu fui nesse dia. Aí nesse dia eu fui atender. Aí de manhãzinha a gente começa a receber as mensagens no grupo, né? Olha, tem um acidente assim, um acidente com vítima fatal, não sei o quê. Aí a gente recebeu uma mensagem que era, tem um acidente com vítima fatal, só que é na Zona Norte. Só que caíram 2 ao mesmo tempo. Você consegue cobrir? Falei, consigo, né? Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, aí tinha os PMs preservando o local, aí eles falaram, olha, doutora, tem um negócio estranho nele, no motorista. Ele tem um buraco aqui na região do pescoço, né? Não sei, tem um buraco. Falei, mas um buraco como? Ele, a senhora vai ver. Só que tinha muita gente em volta, eu falei, vou fazer primeiro a via, né? Pra analisar a via, fazer o croquis que a gente faz na hora. Vejo o veículo, por último eu vejo a vítima. Nesse dia, eu lembro que eu estava saindo de casa quando a minha chefe me mandou mensagem. E era coisa de 7 e pouco da manhã, ainda não tinha dado o horário de eu estar no plantão. Eu falei, é mais perto eu ir direto do que eu ir para a base. Então eu vou fazer assim, vou ligar pro meu fotógrafo que está na base, ele pega a viatura e vem me encontrar. Aí nesse dia veio uma equipe completa. Porque veio um fotógrafo, veio acho que uma fotógrafa e 2 peritos comigo, com eles. Aí quando eles chegaram lá, tinha um monte de gente, aí a gente analisando tudo, aí chegou na hora de ver o buraco do cadáver, né? Era um buraco, assim, perfeito, parecia que tinham recortado com uma faca. Aí a gente procurou no volante, procurou no chão, procurou no carro inteiro, da onde veio aquele buraco. E a gente não achava.
Aí era perito abrindo porta, fotógrafa procurando, a gente achou um cano no carro, a gente tentou até colocar o cano pra ver se era compatível. Eu falei, meu, não foi esse cano, mas também, o que esse cano ia estar fazendo aqui, né? Aí daqui a pouco a gente olhou no banco de trás do carro, uma garrafinha PET. De 1,5 litro? Pega essa garrafinha. Dá a garrafinha de 500 ml. Pode ser essa daí mesmo. Passei, vamos. Essa garrafinha assim, ela tava no banco de trás, assim toda retorcida e por dentro do gargalo cheio de sangue. A gente olhou um pra cara do outro e falou, não foi a garrafinha, né? A gente olhou, pegou, mediu no buraco do cadáver e eu falei, gente, acho que foi essa garrafinha. Aí eu falei, tá, e como que eu escrevo isso no laudo? Olha, a garrafa matou, né, o condutor. Eu falei, não vou fazer isso. A garrafa matou o condutor. Aí eu peguei a garrafa, né, a gente colocou o cadáver no saco, né, já tinha ligado pro carro de cadáver e tudo, a gente pegou a garrafinha, coloquei. Eu falei, tá, mas eu vou mandar essa garrafa pro IML, o cara vai olhar pra garrafa e falar, o que eu faço com isso, né? Aí eu peguei o telefone, né, da médica que ia estar no IML aquele dia e pedi, falei, posso ligar pra ela, né, porque eu quero saber se foi ou não a garrafa antes de pôr no meu laudo. Aí eu liguei pra ela, nesse dia eu não consegui falar com ela na hora e ela me deixou uma mensagem, ela falou assim, olha, eu quero muito falar com você, tenta me ligar de novo que eu quero falar com você sobre a garrafinha. Eu falei, ficou o caso da garrafinha. Aí eu cheguei, eu fiquei sem bateria no celular, depois eu pus pra carregar, liguei pra ela, falei, olha, doutora, perita aqui da Zona Leste, eu queria saber o caso da garrafa. Ela, que bom que você me ligou, não sei o quê. Ela, foi a garrafinha. Provavelmente ele estava bebendo a água na hora que ele bateu e a garrafinha entrou. Perfurou aqui, arrebentou ele por dentro. Aí ela falou todos os nomes técnicos, né, do que perfurou. E a causa-morte dele foi esse buraco, porque o acidente, olhando o veículo, não foi pra tanto. Ele tava de cinto, não? Ele não tava de cinto. Ele não tava de cinto e o airbag não funcionou. Mas o X da questão foi a garrafinha, porque ele poderia ter batido, talvez ele pudesse até ter batido e ter tido algum trauma maior, mas o fato da garrafinha ter feito o corte foi na hora. Ele não teve chance de nada. E tinha um amigo com ele na hora também que tentou estancar, mas não tem como estancar, porque era uma perfuração muito funda. Caraca, funda mesmo. Funda mesmo de você. É que eu não tenho foto pra... Mas é engraçado, porque a garrafinha de plástico, eu achei que ela esmagaria. Não, mas isso aqui tudo, essa boquinha toda entrou. Então o que travou foi o anel mais grossinho que tem aqui embaixo. Então entrou tudo. Tanto que a parte que ele tirou, né, tava dentro, né, que foi um recorte, né. Aí empurrou e ficou lá dentro. Ela falou, olha, ele perfurou um monte de coisa por dentro. Caraca. E esse pra mim foi o mais marcante. Ele tava com outra pessoa junto Tava e a com outra outra pessoa não... A outra pessoa não se machucou, na hora não tava lá, tinha sido socorrida, né, mas não corria Mas risco. tava de cinto, será a outra pessoa? O outro eu não fiquei sabendo, porque como ele não tava lá, ele não... Eu acho que tava porque não tinha... Eu lembro que não tinha o para-brisa, não tava fraturado do lado dele, né, então ele não bateu a cabeça, provavelmente ele tava com cinto. Eu pergunto porque eu já tive um acidente... 120 por hora eu tava, não bati, mas eu rodei, subi em cima do canteiro, rodei. Se eu tivesse sem cinto, eu era jogado pra lá fora do carro. Eu petei até o carro, ele quebrou tudo embaixo. E o cinto me salvou ali, eu tenho certeza que se eu tô sem cinto, eu ia ser jogado pro outro lado do carro, pra fora, ia perder o controle de tudo. Fudeu. Não, o cinto ele salva então, mesmo. Que... A gente acha que é besteira, mas não, cinto. Tu usa cinto? Uso. Ah, tá. Tem polícia que não usa, né? Depende. Depende um pouquinho do deslocamento. Se for pertinho. Se for na padaria, na esquina ali... Não, mas quando a gente vai pegar, principalmente rodovia, a gente coloca cinto. Minha e a gente não bebe água mais também dirigindo. Não, mas eu vou parar também. Eu vou parar o carro, vou beber água. Por um bom tempo a gente falava entre a gente, não bebe água porque é perigoso. Então, usa uma garrafinha não mais mole, né? Mas o problema não foi a garrafinha, foi o gargalo aí. O gargalinho, ele é sempre duro, né? Por mais mole que ela seja. Caramba, mano. Use cinto e não tome água. Eu vou fazer uma nova campanha nacional. Né? Use cinto e não tome água dirigindo. Não, mas eu uso assim, se eu vou na padaria, eu vou no mercado aqui pertinho, eu não boto cinto, não. Por causa da saída de casa e entrada, mas pela segurança por isso. No meu carro particular eu ponho cinto pra tudo. Até na garagem, eu já saio da garagem de cinto, mas na viatura eu costumo não usar. Mas só em deslocamento de rodovia, né? Em deslocamento de rodovia a gente usa. Viatura também eu faço essa tática aí.
Na rodovia eu uso. Porque a gente trabalha muito por perto, assim, né? Então a gente não costuma usar, eu confesso. Não podia, né? Mas Ah, mas não devia. não. Pior que morre mais polícia de acidente de trânsito, às vezes, do que... Sim, a gente atende bastante acidente com... Eu nunca peguei nenhuma vítima fatal policial, mas a gente Sim. atende bastante acidente com viaturas. Porque a viatura, ela acha que, né? Que é indestrutível. Que é indestrutível, que todo mundo vai ver e vai dar, Que todo mundo vai dar passagem. preferência, mas não é bem assim, né? Pô, e você antes trabalhava dando aula de Ah. kickboxing e de física e matemática. De matemática. E você dava aula para jovens, para... Então, Adultos? no colégio de Física e Matemática, eu tinha uma turma do terceiro colegial, mas eu dava do primeiro ao terceiro. Tinha uma turma de adolescentes. E a matéria de física de terceirão, assim, de ensino De médio? ensino médio. Mas eu dou desde o sexto, tipo, física para qualquer idade, matemática Sim. também, para qualquer idade. Eu já dei aula desde os pequenininhos que estão aprendendo até para concurso. Eu sempre trabalhei dando aula. Onde tiver. Onde estiver, eu tô indo. Na aula particular. Tamo aí. Tamo aí. E aí você saiu dessa área e veio para uma Saí mais perícia. ou menos, né? Eu ainda dou aula. É que Ótimo, agora perfeito. é com pouca procura, mas eu ainda dou Sim, aula. continua para complementar a renda. É Sim, bom, muito sim. bom. Mas você veio para uma área, tipo, nada a ver. Você vai começar a ver gente morta, vai começar a ver algumas Sim. desgraças, assim. Para você, foi algum desafio ou foi tranquilo? Eu confesso que eu tinha mais medo antes de ir do que depois que eu fui. Porque como a gente não atende muito caso, aliás, a gente não atende casos contra a pessoa, a gente não atende homicídio, a gente não atende suicídio, então a gente não vê uma quantidade tão grande de cadáveres. A gente vê muito furto. E os furtos, a gente chega na casa, é uma porta que está arrombada, é uma gaveta que está revirada, é uma bagunça. Então, assim, a gente não costuma ver muita coisa que dê medo, que dê nada, né? Mas o acidente, né? O acidente, mas é que a normalmente maioria das O corpo vezes... fica feio no acidente. Então, mas é que a maioria das vezes o corpo não tá mais lá. Tipo, Já foi. eu pego poucos acidentes com vítima fatal. A gente não pega com tanta frequência assim. E normalmente tentam, sempre que dá para socorrer, tenta fazer o socorro, né? Então muitas vezes eles são levados para tentativa de socorro. Então eu peguei poucos. Eu acho que nesses 3 anos de polícia eu devo ter pego uns 6 acidentes fatais. É mais acidente mesmo O que que só pegou, ficam os tu veículos. tirou de letra? Acho que poucos eu peguei uma rodovia uma vez que me deu um trabalho, porque não dava para explicar muito bem o que estava acontecendo, porque muitos carros passaram por cima, né? Não dava para achar a causa dele, mas não... Muitos carros passaram por cima? porque ele foi atropelado na rodovia. Tá. Então, né, foi uma sequência de Muitos atropelamentos. atropelamentos. Então, quando eu cheguei lá, a gente teve que juntar, né, ali o que tinha, né, do cadáver para poder fazer a perícia Deu uma nele. picotada. Deu uma picotada, deu uma judiada. Mas ele vai atravessar, Você né? juntou, pegou a luvinha, Peguei também, mas o Luvinha? fotógrafo me ajudou bastante. pegou o braço, pegou... Peguei o braço, a perninha, põe tudo no Então, lugar. tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Meu Deus do céu. É tranquilo. A pessoa tem que ser um pouco... Olha, eu confesso que eu tenho um medo, né? Eu tenho uma angústia assim de pegar acidente com criança. Eu nunca peguei, nunca. Mas eu morro de medo, porque eu sou muito, mesmo antes de ser mãe, eu sou muito criança, né? Então, pra mim, meu maior medo é ver que tem uma criança envolvida no acidente e tá lá ainda. E eu não Sim. sei como que seria. Talvez aí seja uma coisa que eu vá ficar um pouco menos fria. E tua família de boa quando você falou, você perita, vou ter arma, vou... De no boa. local de crime? Minha mãe brinca, né? Como que você passou no psicológico? Tá errado. Tá errado. A mãe conhece a filha, hein? Eu entregando a arma pra pessoa errada. Minha mãe brinca. Mas de boa. Mas porque você era meio irritadinho ou Não sei por quê. Depois a gente pergunta pra ela. Não sei por quê. Não sei por quê. Manda um áudio aí, vamos ao vivo. Eu vou perguntar ao vivo. Não dá pra Mas enfim. Então foi... Então a família... Não, minha família é de boa, E você sossegada. também achou... Você já dava aula de luta, que é mais ação. Sim. Achou legal andar armado também. Eu achei legal. Falei, vou aprender, né? Preciso aprender muito ainda, mas vou aprender e vou andar. É uma segurança a mais, né? Eu vejo assim. Prefiro não usar, mas se eu tiver que usar, prefiro ter. Né? Então você anda armado. Vou andar armado. Você veio hoje aqui... Isso aí, ó. Dizendo pras meninas. Aí muitas meninas ficam...
Na dúvida, como andar armada, porque roupa de mulher é diferente de homem, né? Como andar armada e estar na moda ao mesmo tempo. É um desafio, não é? Eu perguntei pro colega meu no stand, eu perguntei, mas como que eu faço? Ele falou assim, primeiro que você vai tirar todo esse look, tipo, esquece essa roupa. Acabou, porque não dá, porque a calça é mais colada, a blusinha é mais colada, a blusinha é pra cima, mas eu costumo sempre tentar esconder, né? Ou deixar em algum lugar de fácil acesso. Mas é difícil você usar qualquer tipo de roupa armada. E tem locais que eu não vou. Festas, ou um barzinho que eu vá sair só pra me divertir, esse tipo de coisa eu prefiro não ir. Porque é uma dor de cabeça desnecessária, né? E a mulher eu acho que também passa mais desapercebido ninguém vai dizer que é polícia. Sim. Se eu vejo você na rua, não fala polícia. Ó, cara de boa moça. Boa, tá de boinha, Não, ninguém fala mesmo. Sossegada, arrumadinha, não, polícia jamais, dando risada aí, bebendo. Não é, mas... Mas você sente que você mudou alguma coisa desde que entrou pra polícia? Não sei. Acho que eu não percebi nenhuma mudança, não. Tirando o fato de ter sido mãe nesse meio tempo, né? O ser mãe deu mais trabalho do que entrar pra polícia. Mudou bem mais. Porque eu fui mãe no meu primeiro ano de polícia, né? Então, eu saí da Cadepol, eu assumi, eu engravidei, veio a pandemia, então assim, foi tudo de uma vez. Então eu não curti ainda as aventuras da polícia, né? Eu tô curtindo as aventuras da mãe ainda, que tá difícil. Mas a polícia em si ainda não me mudou muito, não, eu acho. Não sei, talvez alguém em volta fale algo diferente, né? Mas teu comportamento na folga, assim, o jeito que tu anda na rua... Mudou. Eu ando mais atenta. Eu ando com mais... não mais medo, mas eu ando mais atenta. Porque antes mesmo da polícia, na Cadepol, eu fui assaltada no carro, no celular, parado no semáforo, peguei pra responder uma mensagem, veio um mala, quebrou meu vidro e levou meu celular. Quebrou meu vidro. E eu fiquei muito pé da vida, né? Eu falei, e se eu tivesse armado, eu tinha atirado nele. Eu falei, bom, não sei se eu teria atirado nele. Mas, depois disso, eu fiquei mais atenta. Eu não paro mais em semáforo, eu ando mais... para mais em semáforo? Assim, eu evito parar, né? Eu vou tentando sempre diminuir, vou tentando manter sempre a distância aceitável, porque eu tava parada num congestionamento, não tinha pra onde eu ir. A hora que ele quebrou meu vidro, não dava nem pra dar ré, não dava pra ir pra frente, não teve ninguém pra ajudar. Então, assim, eu tento tomar mais cuidado. Quando a gente vai comer alguma coisa também, eu evito ficar de costas pra porta. Tô tentando sempre ficar mais ativa, né? Mas eu acho que só isso. Eu tento prestar mais atenção nas coisas. Antes eu era um pouco mais desligada. Porque no celular a gente desliga do mundo. Então, eu evito... Aqui, quando eu cheguei, eu falei, eu vou mandar mensagem pra ele. Não, eu não vou mandar mensagem pra ele no meio da rua. Deixa. Aí eu interfonei e tal, porque eu tenho medo. Eu tenho medo e eu tenho medo de ter que reagir. Né? Porque é uma avenida, é um lugar perigoso, né? Como que você reage assim no lugar desse? É um risco, você põe muita gente em risco. A bala, vamos falar, a bala passou do mala, tem gente atrás. Tem gente atrás, então tem lugar que não é simples. Tem gente que fala assim, atira, mas não é assim que funciona. Vontade não falta, mas... E quem tá atrás? E quem não tem nada a ver com isso? Às vezes você pega um carro, uma senhora, um bebê, uma pessoa, qualquer um que passe atrás, não tem nada a ver com isso. E às vezes, sei lá, o cara te assustou e não era nem aquilo, né? Então não sei, eu não sei como que eu reagiria, não. Acho que eu reagiria batendo. Mas tu é boa de luta mesmo? Olha, eu já fui melhor, eu tô um tempo parada também, mas eu competia, tenho uns títulos, tenho. Já precisou bater alguém na folga? Não, ainda não, mas se precisar bater, eu bato. Às vezes tem Não precisei ainda. Mas se precisar... Se precisar... Ajuda mesmo você saber luta? Você acha que ajudaria em alguma situação? Eu acho que ajudaria. É? Acho que ajudaria. Porque você tem um reflexo maior, você sabe o que fazer e você não fica esperando, né? A gente tem um reflexo que é quem tipo, você já percebe uma ameaça, um cara vindo pra cima de você, claro, não apontou a arma, mas quer fazer alguma maldade com você, enfim, mulher sofre muito, pode ser abusada, enfim. Você já conseguiria... eu tentaria reagir. Se eu tivesse certeza que ele não tá armado, que ele tá vindo só na sacanagem mesmo, eu tentaria bater nele, não tem dúvida.
E um chute bem dado. Um chute bem Meu dado, Deus. uma joelhada bem encaixadinha. Senhora, tira a respiração do Tira. cara. Espero que sim, né? A luta tu vem desde novinho? Com a luta? Não, eu também comecei mais velha. Eu comecei depois que eu terminei a faculdade. Eu já tava com meus 21, mais ou menos. Mas eu E treino por há que mais de que entrou 10 pra luta? anos. Que... O que motivou a O luta? que motivou você a entrar Eu pra luta? comecei a treinar por conta de peso, sobrepeso. Eu terminei a faculdade mais gordinha, eu falei, quero treinar, mas não gosto de musculação, vou pra luta. Aí eu comecei a fazer a luta, comecei a gostar. Aí eu comecei a aparecer campeonato, eu fui indo, quando eu vi, eu competi em tudo. Virou atleta. Virei atleta, competia. gordinha a atleta. De gordinha a atleta. Legal. Aí eu dou aula disso até hoje, é o meu hobby, né? Mas Massa. eu gosto bastante. Maneiro. Você tinha falado, voltando pra perícia criminal, vamos voltar pra perícia criminal, que você faz muito furto, né? Curto bastante. Tem como descobrir quem furtou sem uma câmera, por exemplo? Tem. Você faz papiloscopia também ou não? Então, Como é que a é? gente faz. A gente tem os acessórios, a gente tem os pós, a gente tem tudo certinho para fazer. Eu já fiz coletas de digitais no local. Mas hoje em dia está muito comum o delegado pedir a solicitação separada, porque a gente tem um grupo do IRGD que faz só isso, eles são só PAP. Então, quando o delegado já vem na requisição que foi pedido o EIFES, né, que é o nome deles, a gente não mexe. Eu, pelo menos, não costumo mexer. Eu poderia tentar coletar tudo, mas aí eu prejudico o local deles, né? Como ele já foi solicitado que a equipe deles compareçam, eles têm mais técnicas, eles têm mais PAPs, né? Eles vão só os PAPs pro local. Então, a gente atende o local, vê os danos, tudo, e eles ficam com essa parte. Mas se a gente quiser, ou se o delegado não especificar que pediu também, a gente pode. A gente tem a maleta, tem os pós, a gente faz a coleta também. E tem o DNA também. A gente tem a gente tira também o DNA, mas o DNA ele é um pouquinho mais complexo, porque a digital existe um banco que é do RG, né? Então você bate lá no computador, se o cara tiver o RG em São Paulo, né? Tá lá o Pegou. RGzinho dele. Se por um acaso a gente pegar um DNA, ele vai pro banco. Só que não vai pro banco o DNA do Cauã, porque o Cauã não fez a coleta dele antes. Vai pro DNA, pro banco, é o DNA de alguém. Aí esse alguém lá na frente é preso. E tiram o DNA dele, fazem uma coleta do DNA dele e vão falar, olha, esse DNA dele bateu com aquele crime de 10 anos atrás, sei lá, de 5 anos atrás. Aí junta na ficha dele. Mas o DNA fica mais guardado. A digital é um pouquinho mais acessível, né? De quem que é o DNA. Mas já aconteceu de fazer um furto em banco, um furto a banco, que deu match com outros criminosos de outros assaltos a banco. Não sei depois, né, pra frente, eu parei a... Descobriram quem Se é. descobriram de quem que era, mas falou, deu match com vários crimes, né, em vários lugares diferentes. Então pode ser que aquela equipe que furtou, aquele grupo, não seja ele o mesmo em todos. Mas tinha um carinha de cada grupo que fez aquele lá. E eles deixam no local, né? Porque hoje em dia eles estão mais espertos do que a gente, né? Então eles vão de luva, que dificulta para pegar a digital. Mas às vezes eles respiram, eles espirram em cima do negócio, eles esquecem uma bituca de cigarro, eles consomem bebida, comida no local. Caramba, mas Eles são quanto tempo que ficam lá? abusados, são abusados, né? Como? Ficam. E nem precisa de muito, só deles terem que ter uma geladeira lá, eles vão mexer na comida. Eles bebem bebida alcoólica. No meio do crime. No meio do crime. No meio do crime, eles não têm... Foi pegar Não um sei banco. por quê. O do banco... Não, o do furto eu acredito, de quem entrar na casa, tem tudo. O do banco, ele largou uma garrafa de cerveja na porta. Que eu coletei o DNA da boca da cerveja e peguei o digital da garrafa. Porque estourou o caixa eletrônico ali? Ele estourou pelo fundo do banco para pegar o cofre mesmo. Conseguiu. Não. Esse não. Ficou só uma tentativa. Ficou só na tentativa. Mas já atendi outros que eles conseguiram. De entrar lá De dentro entrar e e pegar pegar valores altos. Na verdade, não foi nem do banco, foi de uma loja que tinha dentro do banco. Não lembro se era a Casa Bahia, o que era, mas era uma loja dentro do banco, que tinha um cofre, né? E eles conseguiram quebrar o cofre, né? Furar o cofre e pegar. Meu, eles têm uns equipamentos melhores que a gente, assim, é impressionante.
eles deixam os equipamentos no local, né? Deixam maquita, deixam as serrinhas, deixam tudo no local. Porque eles não faz sentido eles levarem embora, se eles vão embora na pressa. Eles largam tudo. E daí a gente consegue fazer bastante coleta também. Bastante coleta de material. Pegaram a grana preta Pegaram uma grana preta. e vazaram. E E o pessoal, por exemplo, isso do banco, respeitaram o local de preservar? A preservação é muito difícil ela ser 100%. Eu acho que eu nunca cheguei no local que a pessoa falou, eu nem entrei. Muitas vezes eles já entraram, já olharam tudo, já colocaram a mão. Aí aquele negócio que eu falei, o DNA. Se você colocou a mão, provavelmente seu DNA vai ficar ali também. Eu não posso mandar essa peça pro DNA. Porque como não tem ninguém, vai o seu DNA junto com o do cara. Sim. Então, a não ser que eu tenha certeza que só foi colocada a mão pelo criminoso, eu não posso mandar pro DNA. A digital eu já consigo. Falou, olha, você é o dono da casa, a sua digital vai ser descartada. Porque você não é um suspeito. Né? A minha digital, por estar atendendo, normalmente eu tô de luva, né? Sempre tô de luva, na verdade, mas se calhar de acontecer alguma coisa, vão perguntar por que a sua digital estava lá. Vou falar, estava atendendo o caso, né? E vacilei. Mas a digital não costumo deixar, estou sempre de luva. Falando em DNA, você não acha que talvez seja um caminho futuramente de todo mundo ter, além da sua impressão digital, como já tem, também ter uma coleta de DNA para ficar no cadastro? Existe alguma Então, previsão eu disso acho que Ou é impossível? para o povo não, é mais para os criminosos, mas mesmo assim tem uma série de burocracias que eles seguem para poder pegar esse DNA, poder armazenar esse DNA. Não, mas eu digo, como a gente já faz um documento de nascença, certidão de nascimento, eu acho que seria fantástico, mas já estaria eu não todo sei mundo cadastrado desde que nasceu. Para mim eu não vejo problema nenhum, eu acho que seria viável, mas eu acho que tem muita lei por trás, muita gente interessada que isso não seja feito. Não sei. Eu não vejo... não sei, na real, né? A mente humana é foda. Eu ia falar que eu não vejo do que, porque que seria ruim, né? Mas... Por que não? Mas a mente humana é complicado, eu não sei. Porque seria um mundo, assim, para resolver um crime, por exemplo, ajudaria muito. Imagina, que igual você já tem a impressão digital ali, você já tem o perfil genético do cara. Seria fantástico, mas não, acho que não é tão simples ali assim. desde que nasceu e... Seria muito bom. Mas também podem usar, pô. É que não é que o fio de cabelo tá ali que foi ele que matou, né? Mas aí tu junta com outras coisas da investigação. Você já esteve ali um dia? Você não... Sim, não é só o fio de cabelo, é tudo, né? Até porque alguém também pode o fio de cabelo adulterar, assim, levar... É muito complicado a gente chegar no local e falar que ninguém adulterou, ninguém entrou, ninguém fez, né? Porque sempre já entrou alguém, sempre alguém já mexeu. Mesmo porque muitas vezes a pessoa mexe na inocência ainda, mexe para tentar arrumar, ou por segurança. Olha, arrombaram o meu portão, mas eu não queria ficar com o portão aberto, então eu troquei a fechadura. Falei, pô, mas na fechadura podia ter elementos que eu precisava. Tá aí a fechadura? Não, eu joguei fora. Então a gente perde muita coisa também porque o pessoal não preserva do jeito que devia, né? O pessoal limpa, limpa, arruma, joga até fora. Ir a perícia, não sei se vocês vão na hora. Então, depende do caso. É porque, na verdade, o crime nunca não, mas dificilmente ele é avisado na hora. Tem vezes que você vai lá e fala assim, olha, aconteceu um furto aqui há 3 dias. Então, nesses 3 dias, provavelmente a pessoa já arrumou tudo. E quando a gente recebe as requisições, como a gente trabalha em 2 equipes no dia, não dá para sair atendendo tudo na hora que acontece, né? Entre acontecer, notificar, o delegado fazer o pedido, tem um tempo. Se isso tudo aconteceu e deu 10 horas da noite, a gente não atende esse caso, onde a gente fala que está sendo preservado pela vítima, às 10 horas da noite. Porque também eu vejo assim, a vítima vai dormir, a vítima tem mais o que fazer. Vai fechar a casa. Ela vai fechar a casa, não vai ficar esperando a perícia que pode vir ou não, né? Então, a gente atende esses casos de dia. A gente atende de noite casos em que a polícia militar ou qualquer outro tipo de policiamento está no local. A gente fala que tem a preservação de polícia, seja civil, seja militar, seja GCM. Então, acidente de trânsito, normalmente a polícia fica preservando. Roubo de furtos em flagrante também. Veículo. Pega também? Furto de veículo a gente pega, mas normalmente a gente pega o veículo recuperado no pátio. Sim, sim. Aí acontece de pedir para DNA, de pedir digital também e de ver se o veículo tem algum dano, se mexeram no chassi, se mexeram no motor.
dependendo do tempo em que ele foi, né, ficou furtado, a gente consegue ver essas coisas também. Tipo, a gente vai ver o chassi e ver se adulteraram alguma coisa. Tem muito caso de estelionato. De o cara compra o veículo e não sabe que o chassi não é aquele, ou que o cara compra de qualquer outro por R$ 1.000, sei lá, e não verifica se a documentação do veículo está em dia, se ele era roubado ou não. Esse tipo de caso a gente atende também. Normalmente no pátio. No pátio. E o roubo é a mesma coisa, tipo, é uma perseguição, os caras saíram no carro roubado, perseguição com a polícia, os caras conseguiram abandonar o carro, deixaram ali. Aí eles deixam no local, porque aí é flagrante, ele pegou o carro ali. É mais fácil a gente pegar a digital de quem estava ali naquele momento, né? Porque se eles pegam para levar para o pátio, eles mesmos apagam a digital na mão, né? Então, aí nesses casos a gente deixa lá. É que às vezes, eu não sei qual que é o protocolo entre eles, né? Entre a polícia militar, mas muitas vezes eles levam para o pátio, se recuperam e levam para o pátio para apresentar. Falam, ou encontram o carro abandonado. Aí nesses casos dificilmente eles ficam preservando no local. Eles levam para o pátio e apresentam no DP, né? Aí a gente vai lá. Como que é a rotina de uma perita criminal no trabalho? Como é que é o plantão? Você chega lá, o que você faz? Como é que funciona? Eu costumo acompanhar o plantão sempre um dia antes. Então, assim, quando eu chegar lá... Um dia antes? Porque depois das 5, tudo que cair que não foi preservado é meu. Porque eu vou estar lá... Depois das 5 da manhã? Depois das 5 da tarde. Tá. Os não preservados. Depois das 5 da tarde. Isso é a minha equipe. Isso varia de equipe para equipe. Plantão? Às 8. Da noite ou da manhã? Eu entro lá às 8 da manhã. Tá. Então, eu entro às 8 da manhã, vamos supor num sábado. Então, desde as 5 da tarde da sexta, eu tô acompanhando pelos grupos para ver o que tem para mim. Certo. Né? Por curiosidade, né? Aí eu chego no plantão, eu vou pra pasta. Por curiosidade. Pra saber se eu vou trabalhar muito, já vou começar o dia pesado ou não. Mas não acha que é ruim, pior pra... Não, porque eu já vou preparada, né? Ficar se torturando. Já vou chegar lá com 10 locais me esperando, eu já vou mais preparada, psicologicamente, eu acho melhor. Então tá. Aí eu chego na base, pego a pasta, vejo quais são os locais, né? E dependendo, tem muito local na pasta ou tem local que está preservado já esperando, eu nem fico muito tempo. A gente já pega o material, se arruma e vai pra rua. E vai atendendo. Se eu chego na base e não tem nada, não acontece sempre, mas às vezes acontece. Não tem nenhum local me esperando, vou fazer meus laudos. Aí eu sento no computador, faço laudo, assino laudo, vejo peça... pego as peças que eu arrecadei no local, tá lacradinho, eu coloco no laudo, mando pro delegado, né? A gente tem todo um procedimento. Mas eu sempre vario entre isso, atender o local e fazer laudo. Aí essa é a nossa rotina. Depois do exame de local feito, em quanto tempo você consegue manter o teu laudo pronto? Eu não passo de uma semana. A gente tem 10 bom. dias, né, no prazo que é estipulado, são 10 dias. Eu não passo de uma semana, mas dependendo do local eu faço no mesmo plantão. Porque é corrido, né? Porque às vezes você quer fazer o teu lado, mas tem coisa pra atender. Sim, não. Aí para no meio, o plantão não é para laudo. Esse plantão não é para laudo. Esse plantão não se der tempo. Se der tempo. E quando tu faz o laudo, então? Dá tempo. Tá, entendi. Porque dá tempo. Tá. Mas a gente tem a semana inteira para fazer laudo. A gente tem plantões destinados só pro laudo. Tem plantão de laudo? Tem plantão de laudo. Na nossa escala tem plantão de laudo. E é 12 horas? 12 horas. Que legal, não sabia não. Tem, na nossa escala, não sei se é geral. Então tu não faz 24, 72, 24 horas, 72 horas de descanso. Como é que é a tua escala? Eu faço 24. Aí, se for para parar para pensar nos laudos, eu acho que dá umas 24, dá por 72. Mas como meus laudos normalmente estão em dia, dá um pouquinho mais de 72. Porque eu não tenho necessidade de fazer, né? Mesmo porque esses laudos podem ser feitos de casa, só preciso de um computador. Pode? Não tem? Não tem. Eu posso fazer ele em casa, porque eu tenho que fazer o laudo. Aonde eu vou fazer, né? Aí eu posso fazer ele de casa. Se ele tiver feito aquele dia, eu não preciso fazer. Se tu fizer em casa, tu consegue contar como hora? Não sei se tem controle de horas. Não tem contagem. Não tem contagem aqui, né? E se tu trabalha mais também, foda-se. Parabéns. Joia. Na nossa ficha lá, você vai assinar que você trabalhou das 8 às 8, né? Ninguém quer saber se você trabalhou das 8 às 10. Não tem banco de horas aqui. A gente cumpre, na escala, 40 horas semanais. Mas se passar um pouquinho, ninguém vai que eu digo. Não porque tem, lá a gente trabalha controle. mais, a gente vai banco de horas pra tirar folga depois, se trabalhou mais. Caramba. Tem gente que...
Eu sei que tem polícia que às vezes passa, né? E fica por isso. Se você pegar um acidente de trânsito muito tenso, às 7 da manhã, que é a hora que você está pensando em sair, você só vai sair depois das 10. Porque você tem que atender, tem que voltar para a base, tem que descarregar as fotos, tem que ajeitar as coisas. Você não vai sair da base às 8 da manhã, como é previsto, né? Ou a gente atende a Zona Leste. Acho que são 20 DPs que a gente atende. Então acontece muito de você sair de uma ponta e ir para outra. Só esse deslocamento você gasta meia hora, 40 minutos. Então você não consegue sair na hora 8 da manhã certinho. Então, mas isso não é contabilizado, não. Que triste. Qual é o teu pensamento quando você tá 7 horas da manhã? Não, vou embora para casa dormir, descansar. E aí tem um acidente de trânsito. Fala, filho da mãe, ele podia ter batido antes. Ou depois, não né? Não dá pra se fingir de sons assim, não vi ligação, não. Ih, deu 8 Não horas, dá. vou embora, Não tchau, dá, vou à próxima equipe. É assim, chega pelo Vai e-mail. lá. E no e-mail vem a hora do local. Então, se ele chegou até 7h59, ele é da equipe que tava. Ah, tu tá zoando. Ele é da equipe que Tu tava. tá zoando comigo. Então, Chegou assim, às 7h59, você tem que ir atender. que na Não verdade, deixa pra a gente tem uma horinha que a gente, entre a equipe também, isso é combinado, né? A gente na verdade, a gente tem que sair às 8. Então a gente atende locais até às 7, justamente para tentar sair às 8. Então a próxima equipe vai assumir tudo que caiu depois às 7. Ah, tá. Mas porque a gente combinou, né? Certo. Mas é a mesma coisa, deu 6h59, é meu. Deu 7h01, aí é da equipe que Porque às vai vezes, entrar. vamos supor, é a lei de Murphy, né? Sim. Pra dar uma coisa errada, dá várias. Dá Você várias. pegou te acionaram 6h40 para um acidente, vamos supor. Pô, demora fazer um negócio. Demora. Qual a média que tu acha que demora? Até sair, fazer e voltar? 2 horas tranquilo, não? Vai, 1h30, 2 horas, dependendo 1h30, da 2 distância, horas. vai. Tá. Aí nesse meio tempo deu um acidente 7h50. Você tá no meio daquele lá. Aí você tem que ter a comunicação entre equipe. Sim. Ligo pra perita, o fotógrafo seguinte, falou, ó, tô em atendimento, acabou de cair um local. Você se importa de fazer? Se você se importar, deixa lá que eu faço. Mas normalmente eu nunca tive problema. Já precisei de ajuda e já ajudei também. A gente não tem muita frescura, não. Já precisei também, às vezes, falar, eu tenho um compromisso, eu preciso sair às 7 horas em ponto. Você segura pra mim? Seguro. Tipo, acontece também. A gente tem eu gosto muito da equipe que eu trabalho. A gente tem uns combinados que funcionam super bem. Mas não é... A gente não sofre tanto. Mas é que às vezes Mas acontece, né? A lei de acontece. Murphy. Uma vez eu tava numa equipe que a gente sairia às 5. A gente trabalha com equipes que atendem os preservados, né? Que são os que tem a polícia, e os não preservados. Eu tava na do não preservados. Então, deu 5 horas, eu já não teria mais que atender nada. Eu teria que ir pra base, ficar lá fazendo meus laudos até dar hora de ir pra casa. Voltando pra base, passei do lado de um acidente de trânsito. Aí eu vi lá o PM preservando, a moto no chão. Aí eu falei pro meu fotógrafo, Paulo, para aí, né? Vamos ver o que é. Não era preservado, né? Aliás, era preservado, a minha equipe era de não preservados. Eu perguntei pro PM, eu falei assim, colega, vai apresentar, vai pedir perícia, né? Já foram no DP? Ele falou assim, olha, é vítima fatal, tá aqui, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não posso ir embora e falar que eu não vi. Não posso ligar pra outra equipe e esperar eles virem. Eu vi o acidente. Aí eu falei, vamos fazer. Nesse dia a gente foi voltar pra base muito depois, porque a gente atendeu um da outra colega. E ela, na hora eu até falei pra ela, assim, olha, Ju, caiu aqui um acidente assim, mas, fica tranquila, eu tô no local, eu faço. Aí eu fiz o local, depois tive que ir até o DP, que o caminhão que atropelou o motoqueiro tava no DP, atendi, conversei com o delegado, tudo. Mas acontece, tipo, não tem muito o que prever. Passei no acidente, até pra fingir que eu não vi, né? É verdade. Imagina, a perícia já passou, mas foi embora. Não tem muito o que fazer. Não dá. É isso. Hoje, qual é o salário de um perito criminal que entra hoje em São Paulo? Sabe quanto que tá? Eu acho que tá na... Não Bom, salário... sei se tu ainda tá na classe, não sei como é que é Eu tô classe na 1, terceira classe 2. ainda, a classe que eu entrei. Terceira, segunda? Terceira, segunda, primeira e especial. Eu sou a terceira ainda, que eu sou calça branca. Né? Você Acabei de terminar o probatório. Opa! 3 anos, que bom, acabei né? de terminar o probatório. Que bom. Aí,
Acho que tá na faixa de 12, contando com insalubridade, alimentação, tudo Sim. direitinho, na faixa de 12, mas com os descontos, né? 12 bruto, né? E o final é quanto? O final tá, eu acho que em torno de 8 e pouquinho, 8.300, mais ou menos. Tem bastante Quanto? desconto. 8. Não, eu digo, e é o final da Ah, o carreira? final da carreira, não sei. Não sei. O final da Eu carreira. vivo um dia de cada vez, eu não fico sonhando com quanto eu vou ganhar, eu não tô lá ainda. Não tá Eu fazendo não sei quanto que ganha ainda a especial. a carreira, olha. Aí sim, hein? A pessoa não faz cálculo de quando vai chegar desapegada total. É porque a promoção aqui, eu acho que é meio incerto, não? É bem certo. Você tem que ter o curso, né, de especialização, que acontece de tempos em tempos na Cadepol. Aí depois tem que ver o ranking, né, onde que você tá no ranking e esperar ser indicado pela chefia. E tem uma burocracia toda. E tem muita gente, né? Então eu não tenho muita pressa, eu tô indo. Eu acabei de entrar, né? Então eu não... Pra você ter uma ideia, eu não fiz nenhum curso ainda de especialização. Porque como eu tô com a minha bebê pequena, eu não tenho tempo para me dedicar ao curso. Então eu não tô realmente com pressa. Eu falei, quando tiver que ser, vai ser. Sim. Só... Quais equipamentos que um perito criminal carrega? Pelo menos o que vai fazer local de furto, de acidente. Tem muita coisa, mas... Não, de equipamento mesmo, De a gente equipamento. carrega a trena de rodinha, né, para fazer medida de distância, né, de acidente Trena de de trânsito. rodinha. Para medir a distância Tá. do acidente, né, da frenagem e tudo. Tem a lanterna, né, que às vezes é necessário. A maleta de PAP, que a gente nunca sabe quando vai precisar. A maleta de maquininha de caça-níquel, a gente tem uma maleta para quebrar a maquininha. A gente atende muito jogo de azar, bastante. E a maquininha tem que ser aberta. E os equipamentos internos têm que ser destruídos. E essas maquininhas são cada vez mais firmes. E a gente precisa que elas abram. Então a gente tem uma serra, na equipe tem uma serra que a gente usa para abrir. Tem martelo, tem marreta, tem uns negocinhos para poder, né, facilitar o trabalho. Mas De técnico é mais a rodinha, a mala de rodinha. E a lupa? eu não uso lupa. Eu não Não, tô uso zoando. lupa. O cara pensa perito, CSA é lupinha. Eu tenho, na verdade, tem mais coisa. Eu tenho suave para fazer coleta de DNA. aí, ó. Eu Opa. tenho as plaquinhas para numerar os vestígios. Eu tenho Você faz a coleta de DNA, mas você não faz em vítima, né? Tipo Não, estupro em e vítima tal. não. Estupro Vítima não. A gente faz em instrumentos só, em materiais. Mas aí tem as luvas que a gente usa sempre. Eu levo sempre um copinho de água, porque para fazer a coleta do suave você tem que estar com o suave úmido, seco. Aí tem uma aguinha especial lá para fazer, para não pegar qualquer água. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. A pistola, Vai ter a pistola, tem o colete, né? coletinho. Tem a algema, que a gente espera que não vai usar também, mas ela anda com a gente. Você não prendeu. Mas você pode, se ver, Sim. você vai. Sim. Já fiz abordagem, mas nunca prendi ninguém. Abordou? Já. Você viu alguma coisa estranha? Motoqueiro, né? Às vezes fazendo alguma coisa muito errada, ou documento atrasado, esse tipo de coisa. Às vezes né? o cara me ultrapassou, não Embriagado, gostei. você percebe que a pessoa tá embriagada e dá, né? Aí Entendi. tem que dar uma... Mas eu evito também, porque normalmente eu peço apoio, né? Eu vejo que tá errado e a gente pede apoio. Melhor, né? Porque eu não fui treinada para isso, né? Faria, mas a gente não tem um treinamento muito específico para esse tipo de coisa. Então eu prefiro sempre me proteger. Bom, tu está há 3 anos trabalhando nisso. Tu tem vontade de ir para outra área, dentro da perícia, claro, mas outra delegacia, outra não. responsabilidade, ou você está Não. feliz? Tô feliz. Eu tive a oportunidade de trocar de equipe uma vez, mas ainda bem que não deu certo. Porque, como eu falei, a gente trabalha aqui por áreas. E eu só atendo furto, acidente, patrimônio e acidente, basicamente. E eu iria para Guarulhos e lá a gente atende tudo. A gente chama de clínica geral. Tudo. Desmatamento, suicídio, homicídio, droga, tudo. Aqui a gente atende droga também, mas com uma frequência menor. Então lá é tudo. Aqui eu já sinto que eu não sou especialista em quase nada, né? Tipo, eu não sou em nada, na verdade. Imagina você ir para um lugar que você tem que ver de tudo um pouco todo dia. Eu ia me sentir muito, não sei, sabe?
não sei fazer nada direito. A falta de especialidade é ruim, Eu né? prefiro saber o que eu tô fazendo, para poder falar com certeza o que é aquilo, né? Mas ir para uma clínica geral, que seria a cidade de interior, eu não me sentiria à vontade, mas eles fazem. Mas ir para um crime contra a pessoa... Então, eu não sei se eu homicídio. também... Eu tenho curiosidade de puxar um plantão um dia lá. Mas passar a vida, um mês ou um período só vendo crimes contra pessoas, só vendo pessoas, eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que mexe muito com o psicológico. Eu não tenho cabeça para isso. Porque eu vejo cadáveres só em acidente de trânsito, como eu te falei, foram poucos até hoje. Agora, você vê homicídio e suicídio todo dia, toda hora, eu acho que aí eu já não tenho estrutura, não. É que São Paulo o negócio é louco, né? Tem isso. Tem de tudo toda hora, né? Então não é tua pira ver... Eu tenho vontade de ver, mas não de trabalhar só com E se isso. tu se apaixonar no primeiro plantão? Aí eu peço pra Aí- trocar. aí- Eu aceito mudanças, né? Não tem problema nenhum. Eu tenho vontade, eu conversei com um colega meu que tá no sangue, que eu falei, eu quero puxar um plantão com você, porque é meu sonho. Tu pode fazer tipo isso? Vamos lá fazer um plantãozinho, vai junto lá. Eu vou junto com eles, vou Claro, não vai ganhar equipada, nada mais né? por isso, né? Vai só vai de dar um feliz. apoio ali. Só vai dar um apoio e não tem que fazer o laudo, que é mais legal que isso. Opa, isso é uma maravilha. É outra coisa também que é complicada. Porque no furto, o laudo é mais simples, né? Você não tem muitas coisas, né? Agora, num homicídio, num suicídio nem tanto, mas num homicídio, é muito elemento que você tem para elaborar o seu laudo. É muito detalhe, é muita gente, é muita informação. A chance de você ter o seu laudo contestado é gigantesca. Né? Tipo, alguém falando, um advogado da parte falando, não foi isso que aconteceu, prova, sabe? Então, a dor de cabeça que gera é muito maior. Agora, no meu caso, não. No meu caso, pelo menos até hoje, eu nunca tive nenhuma contestação nem nada. É um pouco mais simples os laudos. Trabalhar com homicídio, mano. Pô, eu fiz investigação de homicídio, eu acho legal. Acho que é o crime que eu mais gosto de Mas a parte difícil são os laudos. investigar. Pois é, eu não faço laudo. Então. Eu achei engraçado na hora que tu falou, eu vou no local de crime, vejo e não preciso fazer laudo. Aí eu lembrei, tipo eu. nesse caso, mas também lembrei, tipo tia com sobrinho. Cansou, devolve. Tia com sobrinho, vou lá, Dinda e tal, pega a criança, Pega, brinca tudo. Na hora de chorar, na hora do aperto, devolve pra mãe. Mas é isso mesmo. Pega aí. É bem por aí. Mas, sei lá, eu digo, acho que tu iria gostar. Eu tenho vontade. Porque tu, às vezes, tem um mistério, né? Sim. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Por que esse crime tão violento? Quem que fez isso? Por qual motivo? E às vezes é até mais emocionante, né? Porque às vezes o furto, querendo ou não, a gente faz uns furtos, às vezes assim, bem bobinho, sei lá, furto de fio. Aí você tem que ir até lá constatar que o cara cortou o fio. Às vezes é uma empresa que é a empresa que é política, que tem que Sim, fazer o BO. que tem que fazer o BO, mas ninguém tem lá que ver tá a nem mais nem aí perícia. pra Não, ninguém isso. tá nem ligando. Roubaram lá um fio, mas que nem tinha energia, roubaram só o fio. Então tem uns crimes que eu falo assim, gente, sei lá, eu me sinto um pouco, né? Sente inútil. Me sinto inútil, então eu tô jogando meu tempo fora. Podia estar fazendo outros, né? Porque a gente acaba atendendo, sei lá, tem dias de atender 15 locais. E eu sinto que esses 15 locais eu poderia ter atendido 2, mas bem. E eu tenho que atender 15, senão não dá tempo. É porque tem um BO lá e o delegado também tem um BO, vou ter que... Diz que tem arrombamento, então vou ter que... Vou ter que constatar que tem arrombamento. E muitas vezes a vítima fala no BO que já arrumou o arrombamento. E mesmo assim... manda. Mano, E não tem a perícia indireta por foto? não. Não Só tem se- essa aqui? Não. Só se depende do caso, Mas eu mas acho normalmente não. Eu acho muito tosco, a perícia por foto, tá? Pra quê? Pra dizer, tá, teve arrombamento. Ok, teve arrombamento. Não, o pior não é isso. O pior... Vai dizer o quê? O que eu acho... A gente, no local a gente ainda fala, olha, a fechadura foi trocada. Por que ela foi trocada? Eu não sei, mas ela foi trocada. Eu não vou falar, teve um arrombamento e ela foi trocada, né? Eu evito sempre afirmações. Eu falo, olha, não tá nova. Aliás, ela está nova, então não era essa que estava aqui. Agora, por que ele trocou? Você pergunta pra ele. Mas acontece, às vezes, a gente faz o acidente de trânsito e tem que fazer o croquis, né? Mas aí, por algum motivo, no passado, o perito não fez o croquis. Aí agora, depois de não sei quantos anos, o delegado manda pra você a gente chama de despachado. Depois de um tempão. Só pra fazer o croquis. Aí você chega na via, mudou o semáforo, mudou o sentido da via, mudou até o nome da via.
mas você tem que ir lá fazer o croquis. Então, eu acho também isso um pouco perda de tempo, né? Porque é um croquis que provavelmente não vai servir para nada, né? Não, só vai complementar, né, o laudo lá, mas não diz grandes coisas. Já fui em local que era uma rotatória, cheguei no local, não era mais, era uma praça. Então, né, perde o sentido, mas você vai lá e faz. A gente obedece, né? Essas coisinhas que a gente sente inútil fazendo dá uma cansada, né? É Dá. igual fazer BO de coisa nada a ver, fato atípico, né? Lá o agente faz BO em Santa Catarina, né? Você faz BO de fato atípico, tá lá um mó textão que a pessoa que a gente sai vai dizer que não vai fazer o BO. Sim. Não pode. Você pode falar não pra vítima. Tadinha da vítima. Você é a vítima de algo cível, mas tá ali, tá bom, faço o BO aqui, vai. Mas uma coisa nesse caso que eu procuro me sentir útil é pensar, estou atualizando as informações da pessoa e pode ser importante para uma investigação lá na frente. Você tem um endereço, quanto mais endereço, foto atualizada, telefone você tiver das pessoas, da população, mais facilita uma investigação futura. Isso é bom. Pelo menos alguma coisa ajuda, né? Com certeza. Identificar alguém, ter uma foto atualizada. Às vezes acontece, você não pegou homicídio, mas há muitos homicídios a gente não sabe quem é o morto. É alguém que é de outra cidade, enfim. Então você tem uma foto atualizada já pela foto, você tem uma desconfiança, já vê. Claro, depois tem um exame, né? Sim. Papiloscópio, mas acontece às vezes nem na papiloscopia. Conseguir identificar, às vezes não é do estado, enfim, não pega, fica como indigente lá o cadáver, enfim. É loucura. Você se sentiu bem recebida quando entrou na polícia? Senti. Foi bacana a chegada? Não teve Foi. estresse nenhum? Não tive nada. Foi bem legal, porque quando eu vim para a equipe, eu vim com outros peritos da Cadepol também. Então a gente veio com uma mescla, né? Veio os novos, tinham os mais antigos e a gente misturou. Então ficou uma mistura bacana, não fui rejeitada por nenhum antigão e foi bem tranquilo. E a chefia também é sensacional. Não foi rejeitada. Então, perfeito. Tá ótimo. E também o pessoal precisa de gente para trabalhar, né? Falta, né? Precisa, né? Quando entra perito novo, você fala, opa, graças a Deus chegou um para ajudar. Vai aliviar a escala. Tu já tá esperando o perito novo chegar também para ajudar? Da onde? Tem que ter concurso, Tem que ter né? concurso. Não tem nenhum mais, né? O teu foi o último? Depois o meu foi o último. Tá previsto, mas sem Tá, data. o teu concurso foi o último. Muito tempo faz isso. Faz. 9 anos. Sem contratar peritos novos. Sem contratar peritos novos. Nossa senhora, mano. Como é que pode, né? Não, mas vamos A minha Cadepol, a minha turma foi a 25, eu acho. Quando eu fui assumir, assim, era 40% da galera que foi chamada na minha lista desistiu, não se apresentou. Porra, depois de 6 anos, foram fazer outra coisa, passaram em outros concursos, morreu, casou, mudou, né? Muita coisa aconteceu. Sim. Então foi uma desistência, assim, absurda, que não acontece quando você tem um cronograma mais certinho. Mas muita gente desistiu. Outro concurso você pretende? Não. Então vai ser perita para sempre. Vou. Provavelmente. Isso é bom demais. Simon, quanto tempo nós temos aí? 1h07. Uma horinha, ó, viu? Passou voando uma horinha, hein? Passou rápido. Eu falo demais. Tu fala bem, ó, tu falou que é tímido, eu sou tímido. Não, mas é que assim, quando eu começo a falar, aí vai. Eu desembesto pra falar, mas eu sou muito tímida. Mas se fosse pra falar em público? Então, eu dava aula, né? Então... Pois é, tu dá... é tímido e dá aula. Aí tava escondendo o jogo. Mas é diferente, porque eram adolescentes, né? Então assim, eu tava lá e eu era, né? Não muito maior que eles, mas eu me sentia... Não muito maior que eles, é boa. É porque eu comecei a dar aula, eu era novinha, né? Tipo, me misturava ali com eles, mas eu me sentia pelo menos superior, né? Sou a professora. Eu sei a matéria, já era alguma coisa, né? Mas eu sou muito tímida. É mais fácil dar aula ou é mais fácil ser perita? Ser perita. É mais fácil, porque os adolescentes são... É mais fácil porque para você dar aula, você tem que convencer alguém. Não convencer não, você tem que fazer a pessoa entender aquilo. Porque dar aula é fácil. O dar aula não é o problema. O grande problema é fazer o cara entender o que você está falando. E as minhas matérias, elas não são bem vistas. Ou a pessoa nasce com dom, ou a pessoa nasce odiando. Eu conheço, acho que, sei lá, pouquíssimas pessoas que falam, eu aprendi a gostar dessa matéria, agora eu entendo. É muito raro, porque normalmente a pessoa já é boa ou ela detesta e, tipo, passa de ano só. É muito difícil.
E você conseguir dar uma aula e fazer o cara entender aquele negócio, um cara que não gosta, entender e conseguir aplicar, porque uma coisa é você decorar a matéria, né? Outra coisa é você realmente entender. Então, dar aula pra mim eu acho complicado. Porque eu sou perfeccionista, então tipo, eu gosto que a pessoa realmente entenda e consiga aplicar. Então eu vou ficar tipo, mas você entendeu mesmo? Aí eu vou ficar tipo, mas e se fosse assim? E se eu mudar isso? Porque eu quero saber se a pessoa realmente entendeu. E você descobre que não. Você descobre que não. É difícil. É difícil, dar aula é complicado. Você já teve medo alguma vez por conta da profissão? Você teve algum receio? Não. Acho que não. Parece que encara as coisas com muita naturalidade. Não, sério mesmo, assim, pelo que eu vejo, assim. Eu não Tipo, tem gente que fica agoniada, né? Como é que vai ser? Ai, meu Deus, você parece que, vamos lá, vamos ver. Eu não ligo, não. Vai ser de boa. Porque, sei lá, recebo muita mensagem em rede social de meninas que pretendem entrar pra essa carreira, né? Trabalhar com polícia, normalmente. Fica um pouco com medo, com receio. Tem muita gente que fala, mas você se expõe muito, você não tem medo? Eu falo, não tenho medo, porque, não sei, não é algo que me deixa aflita. As pessoas em volta de mim sabem que eu sou policial, desde que eu me formei, né, desde que eu saí da Cadepol, já me viram de viatura por aí, minha rede social tem fotos, tem um pouco do meu trabalho. E eu também não sinto que eu seja a policial que os bandidos não gostam. Mesmo porque eu chego lá, eles nem estão mais no local, né? Então eles não gostam de investigador, eles não gostam de PM. Mas o perito, eles não tem... Não que não aconteça crime contra perito, mas é bem mais difícil, né? É bem difícil. Assim, eu digo, aconteceria no caso de for fazer um assalto, mas aí eu dei ver azar. que tu é polícia, Ah, entendo. Aí vai. Agora, de te gravar, querer te pegar, porque você... Não, você não... Esse é difícil porque você não vai dar cana na pessoa. Sim, não. Esse aspecto é complicado, tipo, mas eu acho que a pessoa que ela vai assaltar, o risco que eu corro sendo polícia ou não sendo polícia não é muito diferente. Sim. Eu acho que é um risco foda de qualquer jeito. E se tua filha quiser entrar para essa carreira futuramente, daqui 16 anos? Eu apoio. Apoia? Apoio. Tá ótimo, perfeito. Apoio o que ela quiser. Karina, nós vamos agora para o quadro chamado Tiro Rápido. O que é o tiro rápido? Vou fazer uma pergunta, não é para tirar de verdade, né? Vou fazer uma pergunta, falar uma frase, você vai responder com uma palavra ou uma frase também, que vier na sua cabeça, rapidamente. Tá. Preparada? Vamos. Perícia é? Quebra-cabeça. Ser perita é ser? Observadora. Interessante. Polícia é? Responsabilidade. Um motivo para trabalhar com perícia criminal? O poder descobrir alguma coisa, né? O poder dar um norte, né? Nem que não descubra tudo, mas poder dar um norte pro que aconteceu. Né? Um motivo para não trabalhar com perícia criminal? Que muitas vezes o seu trabalho vai ser inútil. O que eu mais gosto na minha carreira é? A flexibilidade. O que eu menos gosto na carreira é? Eu acho que essa burocracia de ter que fazer locais que não... Depois que você vai no local, você vê que não tinha tanta necessidade. Policial bom é policial? Honesto. Bandido bom é bandido? 13. Preso. Se eu voltasse um tempo, eu... Faria tudo igual. Não, tá bom, você mandou bem. Você mandou bem no tiro rápido. Você foi bem, não gaguejou. Mandou bem. Karina, para finalizar o nosso bate-papo, qual o recado você teria para dar para alguém que pensa em entrar para essa carreira um dia? Pensa em entrar para a perícia criminal, para a polícia, você que está dentro, o que você diria para essa pessoa que um dia sonha em ser? Bom, como eu disse, eu não planejei. Né? Então, se a pessoa planeja, eu acho que ela tem que ter um plano, tem que estudar, se dedicar e conhecer. Né? Não adianta... Eu dei sorte, eu não vou dizer que eu faria de novo do jeito que eu fiz, né? Eu acho que se a pessoa tem a vontade, ela tem que se preparar, tem que estudar, tem que abrir mão de algumas coisas, ela tem que deixar... Não pode se importar com a opinião alheia, muita gente vai ser contra.
Então, se a pessoa ela quer mesmo, ela tem que muitas vezes tampar os ouvidos e dar a cara a tapa. Ela tem que fazer o sonho dela. E estudar, né? Acho que para qualquer área. Esqueci de fazer a pergunta. Qual você acha o maior desafio da tua carreira? O maior desafio? Olha, hoje eu acho que é ficar 24 horas longe da minha filha. Pra mim é o mais difícil. É que te mais Não é bem da carreira, é mais da minha vida Sim. mesmo. Pra mim é o mais difícil é ficar longe Mas dela. sente saudade mesmo? Sim. Sinto, porque ela me manda uns áudios, tipo, mamãe, onde você tá? É mesmo, bem fofinha. Bem fofinha, mamãe, você tá voltando? Qual que é o nome dela? Luana. Luana. E a minha mãe, ela falava, vó, quero mandar um áudio. Aí minha mãe aperta o botãozinho, ou só abre minha carinha lá, ela já sabe onde é o botão. Com 2 aninhos, ela já aperta o botão e me manda áudio. Tem vários áudios. Áudios e figurinhas, é o dia inteiro. Dia de plantão, eu até bloqueio a minha mãe, porque é o dia inteiro. Bloqueio não. Eu silencio, porque senão é o dia inteiro tocando mensagem. Que a mãe é boa. Não bloqueio não. Eu silencio só pra não atrapalhar. Mas eu vejo tudo. Show de bola. Tem Instagram, né? Karina. Bizelli. O pessoal pode te seguir lá. Karina Bizelli. com B-I-Z-E-L-L-I. LLI. Karina Bizelli. Vai estar como Karina Canuto também. Também. Aí não é o arroba, é o É o nome nome mesmo. mesmo, é o nome mesmo. Você botou É porque misturado. é porque o Karina Canuto já tinha. Eu falei, não vou botar Karina Canuto 1, 2, 3, né? Vou colocar um segundo nome. Aí Boa. ficou. Só que eu sempre fui conhecida como Karina Canuto. Então na descrição eu coloquei um nome que ninguém tem dúvida, né? Sim, tá certo. Então, o pessoal que quiser seguir a Karina, @Karina Bizelli. Vai lá, Karina, obrigado demais pela presença, viu? Você, que Foi muito bom participar. Como é que foi a experiência no primeiro podcast? Foi tranquilo? Foi tranquilo, eu tô com vergonha ainda, mas foi tranquilo. Tá com vergonha ainda? Tô. Nem tem plateia, imagina se fosse um Danilo Gentili da vida. Né? Não iria. Não iria. Galera, então vai lá, segue a Karina Bizelli, manda uma mensagem, diz que viu ela aqui no Café com a Polícia. Se você veio até aqui, comenta aqui embaixo também. Vim até aqui assistir toda a entrevista e deixa o like, né? Se você veio até aqui, você gostou desse bate-papo. Tô ligado, ninguém é sadomasoquista de ficar um tempão assistindo uma entrevista e não ter gostado, né? Eu acho, pelo menos, enfim. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Fechou, Simon? Certinho, irmão. Top. Galera, era isso. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.